Olá, meus alunos, Ciências da Natureza para o Enem. Professor Silvio Santos aqui com vocês. Que saudade que eu tava de olhar para o rostinho de vocês, de contribuir de alguma forma com o futuro de vocês. E eu tenho certeza que tudo que a gente aprender, né? Eu tenho certeza não, né? Tenham certeza que tudo aquilo que a gente aprende aqui, que a gente passa de informação para vocês, a gente está, de alguma forma, se sentindo muito orgulhoso por estar tentando, de alguma forma, participar, né, dessa jornada de vocês. E no caso da ciência da natureza, você fica sabendo de coisas sobre a vida, né? No caso aí, principalmente aqui da biologia, que é o meu caso, né, que é a disciplina mais top de todas, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, porque senão vai ficar muito exagerado aqui para mim. Mas, na biologia, você entende, de fato, as nuances da vida, né, e essas relações entre os seres vivos, entre os seres não vivos, olha que interessante, entre os seres não vivos e os seres vivos, que a gente chama de fatores abióticos, né, que são os fatores não vivos do ambiente, e os seres bióticos. Como assim, professor? Por exemplo, abióticos, vento, a luz do sol, o solo em si, por exemplo, isso tem vida? Não, mas eles são necessários para que a nossa vida exista. Não só a nossa, da espécie homem, mas de todos os outros seres vivos, tá bom? Então, é a união dos fatores abióticos com os fatores bióticos que formam o que a gente chama de ecossistema e permitem aí essa grande biosfera na qual a gente vive, que é o planeta Terra, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa aula de Ciência da Natureza. Vamos falar sobre o quê? Joga lá para mim. Vamos falar sobre fisiologia. Olha que top, pessoal. Fisiologia, tá? Fisiologia é um termo usado na biologia para quê? Vamos lá? Quem é que sabe aí? Cadê? Deu uma falhada aqui no... Aqui, ó. Opa, vou cortar aqui, né? Mas o que a fisiologia estuda, pessoal? Fala para mim. Olha aqui. Olha que interessante. A fisiologia, ela é algo que está presente continuamente na tua vida. Né? Por quê? Porque a fisiologia ela vai tratar desse funcionamento do teu organismo. A fisiologia, no caso, a gente humana, mas existem fisiologia de todos os outros seres vivos, de outros animais, a gente pode abordar isso também, né? Aqui, no caso, a gente vai falar do nosso caso, do nosso ser humano. Mas existem, todos os outros seres vivos também possuem a sua fisiologia, tá bom? Que nada mais é do que o estudo do funcionamento desse organismo, tá bom? Joga na tela, de novo. Vamos dar esse conceito aí, no caso. Ó. Mas o que é fisiologia? Fisiologia, ela é o ramo, né, da biologia que estuda o funcionamento do corpo humano. O funcionamento do corpo humano, ele depende de várias ações acontecendo, né, para que toda máquina funcione. Então vamos estudar os processos do nosso organismo. Então vamos falar de fisiologia. Dentro de fisiologia, você vai deparar aí, digamos, com vários pontos fundamentais, tá? Que são o quê? É preciso você entender sobre anatomia, tá? Sistemas, reações metabólicas, por exemplo, não que seja só isso a fisiologia humana, tá bom? A gente tem todas essas reações, todos esses processos acontecendo dentro da gente, né, para que a gente possa funcionar enquanto vida. E para você entender todo esse funcionamento, é muito interessante que você entenda de anatomia. O que seria anatomia? Fala para mim. Dá uma pensada aí. O que seria, por exemplo, os sistemas? O que seria, por exemplo, as reações metabólicas? Todos esses fatores que eu acabei de falar, eles são muito importantes para o funcionamento do corpo. Eles se interligam, tá? E tudo isso está dentro de fisiologia. Eu não sei se tem como o nosso diretor colocar essa tela, tá? Enfim, colocar aqui atrás aqui de mim, essa telinha com esse conteúdo. Eu não sei. Isso aqui, ó. Olha que interessante. A gente tem aqui anatomia, a gente tem os sistemas
e a gente tem as reações metabólicas. Não tem como eu entender de sistema, de anatomia, não tem como eu entender de fisiologia se eu não conhecer a anatomia de um organismo. Não tem como eu conhecer a anatomia ou não tem como eu conhecer sistemas se eu não conhecer anatomia. Não tem como eu entender sobre reações metabólicas se eu não entender para que servem os sistemas, tá bom? Então, já pontua aí, ó. Fisiologia é o ramo da biologia que estuda o funcionamento do organismo vivo. Ah, é só nós seres humanos que temos uma fisiologia? Não. Todo ser vivo, todo animal, ele tem um funcionamento do seu corpo. Então, tem fisiologia dos mamíferos, a fisiologia dos invertebrados, entendeu? Todo organismo ele vai funcionar de uma forma pitoresca, de uma forma peculiar, que vai exigir metabolismos diferentes, olha que interessante, e que podem exigir funcionamento de sistemas totalmente diferentes do nosso, ou muito semelhante, no caso dos mamíferos. Embora mudem a morfologia, mas geralmente os sistemas vão se assemelhar em suas funções e, em alguns casos, até mesmo na sua forma, né, na sua fisiologia. Tá bom? Então, só frisando, fisiologia, estudo do funcionamento do organismo, e dentro da fisiologia a gente tem a anatomia, a gente precisa entender também de sistemas e precisa também entender do que se trata reações metabólicas. Olha que interessante. Mas, o que seria, pessoal, anatomia? Tá? Anatomia, joga na tela lá para mim, por favor. Anatomia, ela é o ramo da biologia que estuda a forma e a estrutura do corpo, bem como suas partes. Então, quando eu digo assim, anatomicamente, o formato daquele indivíduo é X ou é Y, eu estou me referindo à forma do corpo dele, né? As partes como são dispostos o corpo dele. Então, dentro da anatomia, né, ela vai estudar a forma e as estruturas do corpo, bem como as partes desse corpo. Essas partes, a gente geralmente enquadra ela dentro das questões dos órgãos e as funções desses órgãos, né? A gente tem o rins, a gente tem, por exemplo, o pulmão, a gente tem aí vários órgãos que vão funcionar, cada um da sua maneira, mas para que uma coisa aconteça, que é o quê? É a vida daquele organismo. Então, nós temos aqui o cérebro, nós temos o coração, são exemplos gerais aqui do nosso organismo, tá, pessoal? Nós temos o estômago, nós temos o rins, bexiga, intestino, fígado, pulmões, tireoide, que é essa glândula que fica aqui no pescoço, que ela, por sinal, pessoal, muita gente não conhece ou nunca se aprofundou no assunto, ela é uma das principais glândulas que regulam o metabolismo do nosso organismo, tá bom? Então, dentro da questão dos hormônios, por exemplo, né? Olha aqui, isso. Dentro da questão da fisiologia, no que diz respeito aos hormônios, os hormônios, eles são proteínas reguladoras do nosso organismo, elas que vão regular a velocidade do metabolismo, é como se elas fossem um fluido que vão regrar o funcionamento, né? A velocidade do funcionamento do nosso organismo, as reações que vão ocorrer dentro desse organismo. Então, esses hormônios, e a tireoide é produtora de hormônios importantes, né? Eles vão atuar de forma muito importante sobre os outros, aliás, está aqui, né? Sobre os outros sistemas. A própria tireoide, a produção de hormônios por parte dela vai atuar, esses hormônios vão regular o funcionamento de outros sistemas, para você ver como ela é importante. Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, hipertireoidismo, hipotireoidismo, né? Hiper, quando há uma produção exacerbada, ou seja, uma produção maior do que deveria. Então, a pessoa fica mais agitada, né? É claro que, estudando mais aprofundadamente a doença, isso eu estou explicando de uma forma bem conceitual, tá? Agora, é claro que para se entender hipertireoidismo e hipotireoidismo é preciso bem mais aprofundamento. Mas se a pessoa produz muito, hipertireoidismo, então a pessoa vai ficar muito mais agitada do que o normal. Hipotireoidismo,
um dos sintomas é a pessoa é mais lenta, ela tem um metabolismo mais fraco, ela tem um metabolismo mais desacelerado, então isso vai fazer dela uma pessoa mais, digamos, mais lenta, tá? Mas isso é em termos de metabolismo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, cada um órgão desse, pessoal, ele vai fazer parte de um sistema, vai ter uma determinada função, por exemplo, o fígado ele vai ajudar na digestão de gorduras, o próprio sistema intestinal aqui, no caso o intestino, que é do sistema digestório, ele vai ter tudo a ver com a questão aí da absorção dos nutrientes que a gente, das comidas que a gente ingere. O estômago também faz parte do sistema digestório, assim como o intestino, né? O cérebro faz parte do sistema nervoso. Então você percebe que são vários órgãos que cada um tem uma determinada função, mas que o funcionamento deles, de uma forma geral, contribuem para o funcionamento da vida, tá? Da vida daquele organismo. Então, nós temos aí o que chamamos de sistemas. Olha lá, joga na tela, por favor. Nós temos os sistemas. Então, aqui, cada organismozinho desse está representando ilustrativamente, né, o que seria o que ele quer representar. Então, a gente tem o sistema circulatório, o sistema respiratório, né, que está destacando o pulmão, o sistema digestivo, o nervoso, né, o linfático, tá bom? Aliás, aqui é o sistema excretor, sistema linfático, o que é o sistema endócrino, né, esse aqui, urinário, esquelético, muscular, enfim, tá bom? Então, aqui, ó, o que são sistemas? Olha que interessante, são grupos de órgãos que atuam em conjunto para realizar determinada função no organismo. Olha que interessante, tá? Olha aqui para mim. Como assim, professor? Nós temos vários sistemas, pessoal, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. São vários sistemas, olha lá. A gente tem um sistema sanguíneo, né, que é o circulatório, e a gente tem esses vários outros sistemas. E aí a gente vai respiratório, molecular, muscular, tegumentar, excretor, enfim. São vários os sistemas, tá? Mas olha que interessante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você respira, né? Você respira através do sistema respiratório. Legal. Como que você capta o oxigênio que está no ar? Através das suas narinas, né, das fossas nasais. Você inspira o ar que está no ambiente. Legal. Mas essa respiração, ela não acontece sozinha. Para que eu capte esse ar e que esse oxigênio presente nesse ar sirva para mim de alguma forma, é preciso toda uma rede de acontecimentos no meu organismo que vai ser responsável pela utilização adequada desse oxigênio, né? Então, a narina, as fossas nasais, elas são uma parte do sistema respiratório. Elas captam, é por elas que entram, que o oxigênio entra no nosso organismo, mas ela vai seguir para outros órgãos que vão fazer parte disso também. Por exemplo, o pulmão. O pulmão é onde vão acontecer as trocas gasosas. Então, existe um canal que leva esse ar para os pulmões, que são, por exemplo, a traqueia, tem os brônquios que vão distribuir esse ar para dentro dos pulmões. Nos pulmões vai acontecer a troca gasosa chamada hematose, que é a troca entre o oxigênio que está entrando e o CO2 que já foi utilizado pelo organismo e agora ele vai sair. Então, eu respiro oxigênio, inspiro oxigênio e coloco para fora o CO2, tá? Esse CO2 ele é proveniente do oxigênio que já entrou no meu organismo, ele já foi usado e agora ela está sendo colocado para fora na forma de CO2. E o oxigênio que está entrando agora vai ser utilizado pelo organismo e também vai ser descartado depois na forma de CO2. Então existem fossas nasais, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão, diafragma, que é a musculatura que permite a gente encher ou inflar os pulmões e esvaziá-los. Então são órgãos que funcionam para um acontecimento, que é a respiração. E a respiração faz com que o organismo capte oxigênio. E esse oxigênio vai ser usado como combustível
para a produção de energia no nosso organismo, que já entra em outro sistema. Olha que interessante, né? Então, deixa na tela lá, joga só o conteúdo na tela, por favor. Isso. Então, aqui ficou meio fraquinho, né? Mas, sistema respiratório, além do circulatório, eu coloquei aqui em cima, não porque ele é o melhor, mas ele é um sistema muito importante, tá? Assim como os outros. Então, muscular, temos o sistema tegumentar, temos o sistema nervoso, sensorial, digestório, o endócrino, imunológico, sistema urinário, esquelético, reprodutor e excretor. Então, cada um desses sistemas são formados por mais de um órgão, né? Então, quando você vai estudar fisiologia, você precisa entender cada um desses sistemas para que você consiga, de repente, numa avaliação do Enem, descobrir o que um enunciado está realmente te pedindo sobre um determinado tema, tá bom? Então, eu tenho aqui, eu acho que não sei se já é no próximo, os principais sistemas mais cobrados no Enem são, não quer dizer que os outros não caiam, tá, pessoal? Mas o sistema respiratório, o sistema circulatório é bem presente também. Quando se toca em fisiologia, geralmente os sistemas que mais incidem no Enem é o respiratório, o circulatório e o digestório. Olha aqui na imagem, você consegue perceber o que eu acabei de falar, né? Você percebe que o sistema respiratório está em destaque, são vários órgãos envolvidos, né? A mesma coisa é o sistema circulatório. Qual que é o principal órgão do sistema circulatório? É o coração. Qual que é o principal órgão do sistema respiratório? É o pulmão. Qual que é o principal órgão do sistema digestório? O intestino, mas está lá presente o estômago, o fígado também atua, né? No circulatório, o coração é importante, mas existem os vasos, as veias, as vênulas, que são os canais por onde esse sangue chega nas regiões mais periféricas. A mesma coisa no respiratório, né? Tem lá as fossas nasais, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, o diafragma. Então você entende que um sistema ele é formado por vários órgãos que vão desempenhar uma determinada função. No caso do sistema digestório, vai ser a digestão, ou seja, a absorção dos nutrientes pelo organismo. Na questão do circulatório, o sangue vai bater para que o sangue leve oxigênio para todo o organismo. E o sistema respiratório vai ser na captação de oxigênio. Então, vocês percebem que são vários sistemas que atuam para que uma vida aconteça, tá? E a gente tem aqui também, reações metabólicas. Essas reações metabólicas, pessoal, são as reações que fazem tudo acontecer. Elas são reações químicas que ocorrem no organismo ou nos organismos para o seu funcionamento. Então, nós temos basicamente, joga na tela aqui comigo, nós temos basicamente o anabolismo, tá? Que é o quê? É a fase de construção das moléculas, é o processo em que constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples, consumindo energia para o uso. Ou seja, o organismo vai trabalhar para construir moléculas que vão ser usadas para o desenvolvimento desse corpo. Então, dentro do metabolismo, a gente tem o anabolismo e o catabolismo, que é o contrário. O catabolismo ele é o conjunto de reações envolvidas aonde? Na degradação ou quebra de moléculas complexas em moléculas menores. Então, eu pego lá eu vou ingerir uma determinada comida, né? Essa comida vai me dar aminoácidos. Eu vou comer uma proteína, um pedaço de carne, tá? Ela vai me dar aminoácidos. Esses aminoácidos são as unidades fundamentais para a formação de proteína, tá bom? Quando esses aminoácidos estiverem formando essas proteínas, eles vão estar sendo como se fossem tijolos que estão montando aquele muro, né, aquela molécula. Então, isso é uma fase anabólica. O organismo está construindo moléculas para usar no corpo, né? Agora, a fase catabólica, aqui, um exemplo de fase catabólica. A gente tem reservas, por exemplo, de glicose no nosso fígado.
Mas em determinados momentos o corpo precisa de energia e o corpo e o organismo libera glicogênio na corrente sanguínea. Ele quebra ele é um emaranhado de glicose que está ali presa, né? Presa que eu digo, estão formando esse glicogênio, estão aglomerados. E esse glicogênio, no momento em que o organismo precisa, ele é liberado. Ou seja, ele cataboliza o glicogênio. Aquilo que uma hora ele formou no anabolismo, ele guardou, agora ele vai catabolizar, ele joga aquilo para servir para o organismo, para a sua determinada função. Só estou dando um exemplo, tá bom? Então joga na tela de novo. Como que isso pode vir, né, nessa parte introdutória sobre fisiologia, como que isso pode vir cobrado no Enem? Olha que interessante, trouxe esse exercício aqui para vocês. Enem 2015, durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Olha, cada vez mais sede, portanto não estão ingerindo água. Consequentemente, o sistema excretor, sistema excretor, você já vai lá para o rins, bexiga, uretérios, você já tem que entender que se trata desse sistema, entendeu? O sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo de um dos seus processos funcionais, ou seja, teve uma alteração. O fato deles não estarem ingerindo muita água, eles estão com sede, fez com que o sistema excretor apresentasse uma, digamos, disfunção, ou seja, agiu de forma diferente. Então, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, o que aconteceu? Ele aumentou a filtração. Se ela não está ingerindo água, então ele não vai aumentar a filtração, não está chegando líquido lá, então o glomerular o glomérulo é lá dentro do rins, né? Os glomérulos onde acontecem essas filtrações. Aumentou a filtração? Não, não é essa. Não tem como ser, porque se não está ingerindo água, como é que vai aumentar a filtração? Produziu maior volume de urina? A mesma coisa, que não faz sentido. Se não estão bebendo água, como que vai aumentar o volume de urina, né? Produziu urina com menos ureia. Ureia, pessoal, é um composto nitrogenado presente, que é a excreção dos mamíferos, tá bom? Então, isso faz com que ela precisa de muita água para ser produzida. Então, se nesse caso não está produzindo água, vai diminuir tanto ureia quanto urina. Então, nesse caso aqui não é de tudo totalmente correta essa questão. D. Produzir urina com maior concentração de sais. Lembra que a nossa urina, você já deve ter estudado disso? Você já deve ter estudado isso? A nossa urina, ela nada mais é do que o sangue passa pelo rins, ele é filtrado e aqueles sais vão sair diluídos, né? Aqueles sais que são as excretas, eles vão ser diluídos na urina e saírem, né? Através do sistema urinário. Aí o que acontece? Se tem maior concentração de sais, é porque não está ingerindo tanta água, que é justamente o que está acontecendo aqui na questão. Eles estão com cada vez mais sede. Logo, isso aqui, a letra D, produzir urina com maior concentração de sais, porque tem muito sal e pouca água, entendeu? Então, essa é a questão correta. No caso da E, reduziu a reabsorção da glicose, aminoácidos, isso aí não tem nada a ver com a questão, é só para te confundir, tá? Então, vamos lá. Olha o que eu vou deixar para ti aqui joga na tela aqui comigo, como uma atividade, né, para depois, para você fazer agora aí. Bom, olha aí, uma dica legal para você fazer. Faça um mapa mental, você vai construir um mapa mental com os nomes das estruturas de cada sistema. Tu vai pegar caneta e papel, vai pesquisar sistema excretor. É o sistema que trata da produção de urina. E você, o que participa dele? É o rins, são os ureteres, é a uretra, é a bexiga, enfim. Sistema respiratório é formado pelo órgão tal, e a principal função dele, tá bom? Por hora, essa parte introdutória sobre fisiologia, a gente falou sobre do que se trata a fisiologia e a importância de se entender sobre anatomia, sistemas e reações metabólicas para você conseguir desvendar os mistérios da fisiologia, tá bom? Então fica fazendo essa atividade aí e até a próxima aula.